Oi pessoal, meu nome é Camila do Camila Passadora e Handmade e hoje eu trouxe uma faixa super fofa que eu coloquei o nome de Rapunzel, porque ela tem esses detalhes aqui trançados e ela faz essa trama aqui maravilhosa. É uma faixa super fácil de fazer, mesmo para você se você for iniciante, e ela fica com um resultado incrível. Uma faixa extremamente econômica e você pode fazer para qualquer tamanho, desde bebê até o tamanho adulto. Então já fica aqui comigo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito para receber os próximos vídeos. Estou deixando todos os meus canais aqui para que você possa conhecer. Já me conta aqui o que você achou e não se esqueça de deixar o seu like que me ajuda muito. E é isso, bora fazer! Para este trabalho eu estou utilizando este fio lindo, que é 100% algodão mercerizado. É o fio Amigo Love da Cisne Linhas Corrente. O tex dele é 600 e essa cor que eu estou utilizando aqui é a cor 109, que é esse lilás super lindo. Também vamos precisar da agulha número 4, estou utilizando a agulha número 4 para este fio. Se vocês estiverem fazendo para uma criança, o que eu recomendo para criança, bebê, faixas menores, que sejam menores do que o tamanho de um adulto, para que ela fique um pouco mais fininha do que a espessura que a gente fez aqui, a minha faixa aqui, ela está com 6,5 de largura. Então, se vocês desejarem uma faixa um pouco mais fininha para criança ou para bebê, a minha recomendação é que vocês utilizem fios com tex inferiores, então fios mais fininhos. Então, ó, fios bem fininhos, a gente consegue ter diminuir aqui o tamanho da faixa fazendo o mesmo padrão. Então, ó, esse fio aqui é bem fininho em comparação a este daqui que eu estou utilizando, tá? Esse fio aqui, ele tem o tex de 300, ou seja, é metade do que esse que eu tô trabalhando. E aqui a recomendação da agulha é 1,75. Esse fio aqui é o Camila Fashion, que é um fio também 100% algodão mercerizado. Vocês podem utilizar qualquer outro fio de preferência de vocês, então, sendo mais fino para vocês fazerem a faixa para bebês e crianças. Também vamos utilizar dois botões, aqui eu estou utilizando botões de 1 centímetro cada um. Vamos precisar também de fita métrica, tesoura e cola de secagem rápida, que é opcional. Lembrando que todo o material completo está na descrição do vídeo. Feitas aqui as minhas 16 correntinhas, então, nós vamos pular 3 correntinhas e trabalhar na quarta. Então, tenho a laçada na agulha, eu vou pular 1, 2, 3, e aqui na quarta correntinha eu vou laçar, vou pegar essa alcinha aqui de cima e vou fazer um ponto alto. Então, trago a laçada para cima, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Ainda aqui dentro do mesmo lugar onde eu acabei de fazer o ponto alto, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, laço, venho dentro do mesmo lugar, trago a laçada para cima, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. E ainda no mesmo lugar, mais um ponto alto. Então, aqui dentro ainda, mais um ponto alto. Ficando assim, com 4 pontos altos, considerando aqui as nossas correntinhas iniciais. Então, ó, aqui elas equivalem a 1, 2, 3 e 4. Tendo os 4 pontos altos, nós vamos agora pular 3 correntinhas de base. Então, trabalhei nessa, vou pular 1, 2, 3. Na quarta, eu vou fazer um ponto baixo. Então, pego a alcinha, faço um ponto baixo. Laço, tiro as 2. Fiz o ponto baixo, agora eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2 e 3, e vou pular 3 correntinhas também. Então, trabalhei nessa, eu vou pular 1, 2, 3, e aqui na quarta, eu vou laçar e vou fazer 4 pontos altos aqui dentro. Então, todos dentro do mesmo lugar. 2, 3 e 4. 4 pontos altos, ficando desta forma.
Agora, eu vou pular 3 correntinhas. Então, trabalhei nessa, vou pular 1, 2, 3, e aqui na última, que é a quarta, eu vou fazer um ponto baixo. A nossa sequência foi feita. Agora, nós vamos fazer a segunda carreira. A segunda carreira, nós vamos iniciar com 3 pontos altos, 1, 2, 3. Vamos virar o nosso trabalho para o lado de dentro, para que as correntinhas já fiquem para o lado correto, quando a gente for trabalhar a próxima carreira. Aqui essas correntinhas já são equivalentes ao meu primeiro ponto alto. Aqui no ponto baixo da carreira anterior, logo de onde saiu nossas correntinhas, nós vamos incluir mais 3 pontos altos para totalizar os 4. Então, eu venho aqui pegando as 2 alcinhas, ó, do ponto baixo, e aqui eu vou incluir mais 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3. Totalizando aqui os 4 pontos altos. Agora, nós vamos prender com ponto baixo sobre o último ponto que nós temos aqui do nosso lequinho. Então, vou pular aqui os 3 pontos, 1, 2, 3. Aqui no último ponto alto da carreira anterior, que é o meu quarto, eu vou pegar as 2 alcinhas da cabecinha de ponto e vou fazer um ponto baixo. Fiz o ponto baixo aqui, agora eu vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3. E aqui sobre o ponto baixo da carreira anterior, eu laço e vou incluir os 4 pontos altos aqui. Vou fazer o lequinho aqui. Então, 1, 2, 3 e 4. Todos dentro do mesmo lugar. Fiz os 4 pontos, agora eu vou fechar com ponto baixo no último ponto, que é o ponto das correntinhas. Então, vou pular 1, 2, 3, e aqui na correntinha que eu tenho, ó, vou pegar aqui na última correntinha, a primeira aqui, antes do ponto alto, a primeira aqui de cima, e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Terminada a nossa segunda carreira. Olha como é simplesinho, gente, acreditem, o padrão da nossa faixa é só isso. Eu vou fazer mais uma vez aqui com vocês, mas vocês vão ver que é só repetição. A partir aqui da segunda carreira, é só repetição da primeira, na verdade, né? A gente só repete. Então, aqui agora eu inicio com 3 correntinhas, 1, 2, 3, viro o trabalho para dentro, para as correntinhas ficarem do lado certo. Aqui no mesmo lugar das correntinhas, vou incluir mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Totalizei aqui, fiquei com 4 pontos altos. Vou fechar com um ponto baixo aqui sobre o último ponto alto da carreira anterior do lequinho. Faço ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3, e vou vir aqui sobre o ponto baixo da carreira anterior, fazendo mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Fiz os 4 pontos altos, agora eu vou fazer o ponto baixo na primeira correntinha que eu tenho aqui, ó. Sempre deixem 2 alcinhas por cima da agulha, para que a nossa alcinha não fique abrindo aqui na ponta, para que ele fique bem bonitinho. E aqui eu faço ponto baixo. Terminei ponto baixo, já começo 3 correntinhas da carreira anterior, viro e começo tudo de novo, fazendo aqui os 3 pontos altos juntos. Então, gente, o nosso padrão é só isso, é muito simplesinha essa faixa e muito rapidinha de fazer, vocês vão ver. Então, eu vou crescer aqui a minha faixa até o tamanho considerado para um tamanho de adulto. Vocês podem fazer no tamanho que vocês desejarem, para o tamanho da cabeça que vocês desejarem. E eu volto na última carreira para fazer a última com vocês, que a última carreira nós vamos fazer um pouquinho diferente. Finalizada todas as carreiras, olha que perfeitinha que ela fica, gente. Dos 2 lados,
porque como a gente faz carreiras de ida e volta, então ela não tem um lado certo, tanto faz o lado aqui que a gente for utilizar. Mas como a gente faz aqui inicialmente, eu quero que esse comecinho, utilizar aqui essa parte para que a gente prenda os botões aqui, então eu vou utilizar essa parte das correntinhas para o lado da frente, mas os dois lados são exatamente iguais. E nós vamos prender aqui onde a gente acabou, onde a gente finalizou a carreira, nós vamos prender os botões. Esses botõezinhos que eu estou utilizando, eles têm 1 centímetro, vocês podem escolher o botão de preferência de vocês, inclusive botões de madeira. Aqui eu estou utilizando um pouquinho de uma cor no mesmo tom, mas um pouquinho mais claro para dar uma evidenciada, mas vocês podem ficar à vontade para escolher o botão que vocês quiserem. O botãozinho que vocês escolherem só precisa passar por aqui onde a gente vai prender, nos buraquinhos onde a gente vai prender, que é aqui nessa pontinha onde a gente tem esse vão aqui, então precisa passar por aqui. E aqui deste outro lado, onde a gente tem o lequinho, o vão está mais para cá. Então, a gente vai abrir um pouquinho aqui o pezinho do lequinho. Como a gente vai fazer isso? Com a própria agulha. Então, ó, a gente vai colocar a agulha aqui e vai dar uma laceadinha aqui, puxando um pouquinho para o nosso botão passar. Se por acaso ficar muito apertadinho de vocês, vocês podem fazer uma alcinha com correntinhas aqui embaixo também, tá? Mas, ó, aqui na pontinha para ele passar, ó, abrindo o lequinho, normalmente ele tende a ceder, tá? Quando a gente faz assim, puxando, deixando espacinho. Então, ó, se não for muito grande o botão de vocês, ele passa aqui pelo pezinho do lequinho, ó. Tá vendo aqui onde a gente fez os pezinhos do lequinho? Os pontos, onde estão os pontos do lequinho aqui. E aqui na faixa eu coloquei a opção de botões, mas vocês podem também costurar. Então, virar ela aqui para dentro e fazer a costura aqui por dentro das duas partes. Dependendo do fio que vocês estiverem utilizando, pode ser que ele tenha uma certa elasticidade. Se não tiver muita elasticidade, vocês façam do tamanho adequado, ideal para a cabeça que vocês estiverem fazendo. Então, para prender o botão é bem simplesinho. Aqui eu tenho um botão que tem só 2 furinhos, mas vocês podem utilizar também um botão com 4. E aqui, para prender o botão, eu só cortei um pedacinho de fio, vou deixar a pontinha, ó, fazer assim para a pontinha conseguir entrar aqui no botão, vou passar por dentro do botão. E a mesma coisa eu vou fazer aqui na outra pontinha, passando pelo outro lado. Coloquei aqui os fiozinhos no meu botão, e aqui com a agulha, com a ajuda da agulha mesmo, nós vamos prender ele aqui na pontinha. Então, eu vou deixar ele totalmente para dentro da minha peça, nessa última carreirinha que a gente fez. Vou colocar aqui mais pra pontinha, que é onde ele vai prender. E aqui eu já vou puxar os fiozinhos na direção onde está saindo aqui atrás o meu fiozinho. Então, ó, se vocês tiverem uma agulha menor, até facilita aí pra fazer esse acabamento. Mas se não tiverem, vocês podem utilizar a mesma agulha. Então, só vou passar o fiozinho aqui por dentro. Puxei um lado, só vejo aqui onde sai o outro lado e a mesma coisa eu vou fazer. Vou puxar ele aqui por dentro. Coloquei aqui o meu botão, então, ó, ele pra dentro da parte aqui onde nós temos a faixa, e aqui eu só vou fazer o teste se ele tá no lugar certinho onde eu preciso que ele esteja. Então, ó, só vou colocar por dentro aqui, ó, antes de dar os nozinhos, só pra ver se ele tá no lugar certinho que eu preciso que ele fique. Se ele estiver no lugar certinho, a gente só vem por dentro e dá 2 nozinhos. Aqui eu tenho o fiozinho inicial também do trabalho, ó, do botão está aqui. Aqui eu já posso dar os 2 nozinhos e depois para esconder o fiozinho. Então, ó, ele ficou aqui no lugar certinho. E agora, o segundo botão, nós vamos prender da mesma forma aqui nesta outra pontinha de cá também, mas dentro aqui da nossa faixa, exatamente igual nós prendemos esse primeiro.
E eu vou mostrar para vocês como fazer o acabamento. O acabamento é igual, tá? Eu vou fazer um aqui com vocês, mas todos os acabamentos são da mesma forma, inclusive esses daqui que a gente tem do comecinho. Então, com a agulha de crochê, nós vamos passar por dentro dos fiozinhos que estiverem mais juntinhos ou que tiver mais espaço para passar por dentro, que a gente consiga passar a cola e que não mexa na estrutura dos pontos. Então, ó, passei aqui, pode ser qualquer lugar, tá? Não precisa ser exatamente onde eu estou passando. Onde vocês acharem melhor, sem modificar a estrutura dos pontos. E agora, aqui eu vou passar a colinha, só para as pontinhas do meu fio não ficarem soltando. Aqui eu estou utilizando a cola Pega Mil. Vocês podem utilizar qualquer uma de secagem rápida, apenas para prender aí o fiozinho. Passei um pouquinho de cola. Agora eu já posso cortar o fio. E aí, essa pontinha aqui eu só escondo com a própria tesoura, prendendo o fiozinho lá dentro com a cola. Dessa forma, ele não vai soltar, não vai aparecer. E aqui eu vou mostrar pra vocês esse acabamento aqui, ó, que a gente tem na pontinha, onde a gente tem essa parte mais aberta. Então, a gente vai trazer ele aqui pra cima pra esconder ele aqui, ó, aqui dentro desses pontos. Então, a gente passa a agulha aqui por dentro desses pontos aqui, para esconder ele aqui, tá? Então, sempre a gente esconde na parte mais volumosa, não ali onde a gente tem o espacinho. Então, ó, eu puxo ele pra cá, passo ele aqui por dentro, só pra ficar bem bonitinha a faixa de vocês, ó. Agora, eu seguro aqui e volto aqui a faixa pra deixar ela com o espacinho que eu preciso aqui pra passar os botões, tá? Então, não posso puxar ela toda pra cima. Então, puxei aqui o fiozinho pra dentro, ó, eu puxo sem passar lá por dentro, tá? Só pro fiozinho trazer aqui pra continuar aqui, ó, o meu ponto, mas ele está escondidinho aqui dentro, tá? Então, uma sugestão aí pra vocês, pra não ficar aparecendo e ele ficar aqui com o vãozinho. Faixa pronta, olha só que perfeição que ela ficou. E ela ficou assim, por fora, por dentro, aqui com os botõezinhos que a gente consegue colocar e tirar na faixa. Ficou um detalhe super fofinho, super lindo. Ai, gente, eu amei essa faixa, ficou muito graciosa com esse detalhe aqui no meio que forma aqui esse zigue-zague. Espero muito que vocês tenham gostado, que a faixa de vocês também tenha ficado incrível e linda. Já me contem aqui, deixem aqui nos comentários, já deixem o seu like e compartilhem o vídeo também com outras pessoas. Não se esqueçam de se inscrever em todos os meus canais, estou deixando todos eles aqui. E obrigada por ficarem comigo, beijos e até a próxima aula.